a multiplicação dos pães e dos peixes, e o maior deles, a ressurreição. Podemos nós acabar denominando que estes são milagres grandiosos, que estes são milagres que, meu Deus, dignos de um cinema, digno dos 10 mandamentos, como nós vimos estrear. Mas nós também vimos estrear o The Chosen, que mostra Jesus operando em vidas de pessoas comuns, em dias comuns, operando milagres, apenas em uma única caminhada, porque estava passando de um lugar para o outro. E isso faz com que Jesus transforme o dia comum dessas pessoas em dias extraordinários. Mas eu queria te perguntar uma coisa nessa noite, te provocar a pensar. Será que você tem deixado de viver milagres diários com Deus, por achar simples demais aquilo que você precisa? Ou por achar que o Senhor está muito ocupado com coisas maiores do que a sua necessidade? Por achar que o Senhor não pode se ocupar com o seu milagre diário, com a sua necessidade diária, por estar cuidando de outras coisas muito maiores e mais importantes. E aí, por esse motivo, você decidiu descansar. Mas não é o descansar do Salmo 91. É aquele descansar que tu deitou na rede e desistiu. Porque descansar à sombra do Onipotente é diferente. O descansar à sombra do Onipotente, nós continuamos trabalhando, continuamente em busca da nossa promessa, em busca do nosso milagre. Nós continuamos atentos em jejum, em oração e em clamor. Mas será que você descansou de simplesmente desistir? Será que você simplesmente falou, quando o Senhor quiser, já tem tanto tempo, eu nem vou mais, sabe? Já tem tantos anos que eu clamo por isso, que quando o Senhor quiser, Ele faz. Sabe, querido, quando nós estamos em plena intimidade com o Senhor, nós vivemos milagres constantemente no nosso dia a dia. E nós vemos Jesus operar em nossa vida nos pequenos detalhes. E isso é muito falado no seu levantar, no seu deitar, no seu respirar. Mas eu não estou dizendo dessas coisas que são biologicamente naturais. Eu quero dizer de verdadeiros milagres, de coisas que se não fosse Jesus colocando para aquela situação, para que ela acontecesse, você não viveria ela. Ou você viveria de uma forma e você não veria a mão do Senhor. Bennett contou alguns dos milagres que nós vivemos nessa viagem, amém? Mas eu gostaria de contar outros e repetir para poder demonstrar para vocês o que significa Deus transformar dias comuns em dias extraordinários. O que significa viver em constante intimidade com Deus e ver o Senhor agir no pequeno detalhe, no seu dia a dia. Nós estávamos na terceira etapa da nossa viagem, que foi a volta para da Bahia. E aí nós passamos em Salvador novamente. Passamos tanto na ida, quanto passamos na volta do interior da cidade da minha família. Quando nós chegamos lá a primeira vez, quando nós chegamos neste lugar, tinha querida, acredite, tinha uma reforma acontecendo da calçada, das ruas do vilarejo. Eles iam trocar os blocos por cerâmica, porque passam muitos turistas, então as ruas já são isoladas, não passa carro lá, só bicicleta, carro e pedestre. A nossa casa, o portão do lugar que a gente ficou, suponhamos que ele ficava aqui.
A reforma ela só vinha até aqui. E o portão começava aqui. Seria muito mais turbulento a gente com 2 malas enormes, com um bebê, com um monte de sacola, tendo deixado o carro distante, tendo que caminhar. Só que quando a gente chegou, a gente percebeu, a gente viu a mão de Deus em um pequeno detalhe. Para muitos pode ser uma coisa boba, uma coisa simples. Mas mais grandioso foi ver que no dia que nós fomos embora, a máquina passou arrancando o bloco de frente do lugar que a gente estava. Exatamente no dia que fomos embora, começou o caos na frente do apartamento que a gente estava. Era gente fazendo obra, era povo andando para lá, para cá, uma máquina enorme na frente, arranca bloco, joga bloco dentro do caminhão, o caminhão solta fumaça, vai para o outro lado, vem para cá. Virou um caos a rua da frente de onde a gente estava. Mas isso só aconteceu no dia da gente ir embora. Esse é um dos exemplos de viver milagres diários. Para você ver a mão de Deus na sua vida, operando milagres em sua vida, não precisa ser uma ressurreição. Não precisa ser somente a cura de uma doença. Não precisa ser somente um livramento de um assalto. Não, querido, o Senhor está nas simples coisas do seu dia a dia. O Senhor está na simplicidade do seu dia a dia. E hoje eu quero ir além do acordar, do deitar, do respirar, falando sobre algo que nós vivemos. A outra situação também aconteceu no último dia. Nós estávamos naquela correria, ousamos ainda conhecer um lugar antes de viajar. O nosso voo seriam 4 horas, mais ou menos. Então a gente tinha que sair do lugar no máximo 2 da tarde. A gente ainda foi conhecer um lugar que é o encontro do rio com o mar, que o Benete citou aqui para quem estava. Esse lugar lindo e maravilhoso. E aí a gente foi, conheceu e voltou, só que estava muito corrido. E aí o que aconteceu? A gente tinha uma marmita do jantar anterior, a gente falou, vamos complementar essa marmita, vamos comprar uma outra, e aí a gente come e dá para o Isaac. Só que a questão era almoço, meio de semana, nem tudo abre e nem tudo estava aberto. Porque os turistas costumam chegar mais nos finais de semana. Pois nós descemos do lugar que a gente estava, do apartamento, fomos deixar as malas já no carro. Quando a gente voltou, o caos começando do caminhão lá, arrancando os blocos. A hamburgueria ao lado, hamburgueria e pizzaria, ela não abriu nos outros 2 dias que nós estivemos lá para o almoço. Nesse dia, esse lugar, do lado do apartamento que a gente estava, simplesmente abriu para o almoço. Com o almoço, R$25 o PF. Eu falei, é disso que a gente precisa. Vi mais uma vez a mão de Deus. Porque estávamos atrasados e porque foi algo muito simples de encontrar. A gente já estava imaginando o que comer, para onde ir encontrar isso. Ainda tinha que pegar a estrada para ir para o aeroporto. E aí a gente aqui preocupado, e agora para onde a gente vai? Cabeça baixa. Quando a gente levantou a cabeça, estava servindo almoço na pizzaria do lado. Quem já viu? Pizzaria servir almoço. Mas se o Senhor quis, amém. E isso é uma prova de mais um milagre diário que nós vivemos. E eu creio, eu tenho certeza que você vive milagres diários. Só que sabe o que acontece? Os nossos olhos estão voltados para uma ganância de milagres tão grande que nós queremos milagres grandiosos. Nós queremos que os frutos de quando Deus nos usa seja uma multidão alcançada por Deus. Mas o seu fruto pode ser uma única pessoa. Pode ser um ente querido da sua família. E o Senhor já reconhece isso como um verdadeiro milagre. E você precisa reconhecer que o Senhor também age em dias comuns e nas coisas simples.
Eu falei para meu esposo que eu ia falar sobre o testemunho da chuva do último dia. Ele falou, mas isso aí não foi pequeno, não. Eu falei, mas eu considero algo feito num dia comum que nós não esperávamos, que o Senhor teve amor por nós. Era o último dia, queríamos nos divertir um pouco mais. Chegamos no local, quando fomos descer do carro, começou chuva. Foi só uns pinguinhos, quando penso que não, essa chuva não virou uma tempestade, mas virou uma chuva muito forte. E eu falei, vamos lá para o encontro do rio com o mar. E eu com o Isaac, com o casaco na cabeça dele, e ele, amor, tá apertando a chuva, mas vamos. Eu falo, vamos continuar. Apareceu um toldo de uma lanchonete, eu falei, peraí, vamos parar aqui para descansar, porque a gente estava correndo no meio da chuva, o carro estava longe. E, aparentemente, era um pouco distante, não dava para chegar de carro no local. Continuamos, aí a gente olhou assim, e o pessoal que é morador local, querido, não tinha ninguém no meio da rua. Só tinha eu, Bennett e Isaac correndo no meio da chuva em busca do encontro do rio com o mar. A gente olhava um para o outro assim e falou, mas será? Vamos continuar. Atravessamos uma ponte do rio e continuamos andando, e chuva. Quando chegamos no lugar, a chuva deu uma cessada. Só que as nuvens estavam muito grossas e vindo em nossa direção. Você imagina você na praia, querendo curtir um momento daquele com sua família, último dia de viagem, e uma chuva. Eu falei, pronto. Quando eu olhei para trás, eu só vi o Bennett assim, Senhor, empurra essas nuvens para fora. Empurra essas nuvens para lá, para que a gente possa curtir esse dia. E fez assim, gente, ó. Eu falei, agora vai. Acredite, querido, a chuva não chegou até nós, para que nós e nossa família curtíssemos aquele dia maravilhoso, último dia de viagem, e a gente fizesse assim lembranças maravilhosas com Isaac para o resto das nossas vidas. Você concorda comigo que era algo que eu não esperava? Era algo que eu podia simplesmente dizer, nós podíamos simplesmente dizer assim, é uma chuva, vai estragar nosso passeio, poxa, que pena. E a gente ia embora triste, né? Frustrado, pastora. Porque era o último dia, se fôssemos só nós dois, até dava para a gente ir para o mar e para o rio com chuva. Mas com o bebê, não dá. Então, a gente teria que ficar ali refém, embaixo do guarda-sol com ele. Mas nós tivemos fé em um Deus que olha para nós e que nós temos um relacionamento de intimidade e que Ele fez aquele dia comum se tornar um dia extraordinário na nossa vida. Não foi algo que alcançou milhares de pessoas. Não foi algo que veio a matar a fome de pessoas, como o milagre dos 5 pães e 2 peixes. Não foi algo como abrir o mar vermelho. Mas foi algo como parar as nuvens para que nós, filhos dele, que o clamamos, que o amamos, que o adoramos, que tiramos tempo de intimidade com ele. Eu creio que o Senhor olha e fala assim, meus filhos, eu amo tanto que eu vou fazer isso por vocês. E o Senhor faz isso com você, querido. Você que tira tempo de intimidade com o Senhor, você que está em constante oração, que está em constante jejum, em um propósito constante na presença de Deus, o Senhor, Ele olha para você de um jeito diferente. Ele não deixa de ouvir o nosso clamor, o teu clamor. Para você, o milagre pode parecer diário, pode parecer bobo. Você pode haver desistido de orar por isso. Mas nós devemos clamar. Ele é o nosso Pai. Nós temos liberdade de bater na porta. Ou de abrir a porta para que Ele entre. Fala, Senhor, olha essa situação aqui. Eu sei que tem muitas outras coisas acontecendo no mundo que pode estar o caos. Mas olha essa situação aqui. Eu queria viver isso. Eu sei que é simples.
Eu sei que parece bobo, mas é algo que só o Senhor pode fazer. É algo que só o Senhor pode mudar a situação. É algo que o homem não dá para intervir aqui agora. E eu me lembrei, olhei para a Renata, me lembrei da vaga do carro. Querida, é uma coisa simples. Mas sabe qual é o problema nosso hoje, no nosso dia a dia? É que a gente acha que Jesus, que Deus só está na igreja no domingo ao alcance de grandes coisas para acontecerem. Falta nós termos Jesus como nosso amigo, como nosso pai que anda lado a lado. Falta essa intimidade. Falta esse discernimento em nós, para saber que o Senhor sonda o nosso pensamento. Por mais que você tenha um grande amigo aqui na terra, eu tenho certeza que esse seu amigo, ele não sonda o seu pensamento. Para que ele te ajude em algum conselho, você precisa chegar para ele e desabafar. Com o Senhor, nós também fazemos isso. Mas tem uma grande diferença. Quando nós chegamos, Ele já sabe o que nós vamos falar para Ele. Ele já sabe o que nós vamos pedir para Ele. Ele já sabe qual o nosso clamor e o que aflige o nosso coração. E eu preciso te dizer que o Senhor está contigo em todos os momentos e anda contigo a cada passo que você dá. Por mais que você se sinta só, o Senhor te diz, você não está. Em nenhum momento te deixei, filho. Em nenhum momento te abandonei. Sempre estive do seu lado, sondando o teu coração e os teus pensamentos. Querido, o Senhor não é como nós, que quando alguém manda mensagem para a gente por estar trabalhando por alguma coisa, não responde ali durante meia hora, 2 horas, no dia seguinte. Não. Quando você dá bom dia para o Senhor te dá bom dia imediatamente. Porque Ele já havia sondado o seu coração e o seu desejo de agradá-lo. Somos imperfeitos aqui na terra. Mas o Senhor nosso Deus, Ele é perfeito. Ele não tem defeitos. Ele é o Rei dos Reis. Ele é aquele que criou a complexidade do nosso organismo. A palavra de Deus diz que assim como nós não sabemos como os ossos de uma criança são formados dentro do ventre da mãe, assim é o Senhor. Ele sabe. Nós não sabemos como Ele faz isso, mas Ele faz. É algo que a ciência não explica, que o homem jamais conseguiu explicar, mas que o Senhor fez. São as incógnitas da ciência. E é por isso que eu te digo que o Senhor, na sua plena perfeição, Ele te formou e Ele te sondou antes mesmo da sua mãe imaginar em você, do seu pai imaginar ter você. Ele já te amou. Portanto, eu quero te fazer uma súplica nessa noite. Deixe Deus agir nos seus dias comuns. Deixe com que Deus faça as pequenas coisas nos seus dias comuns, mas não deixe de glorificar a Ele, porque é um dia comum. Não deixe de glorificar a Ele, porque foi uma situação simples. Glorifique intensamente em dias comuns e em dias não comuns.
Que nós possamos agir diferente para quando haja um milagre, como o que nós ensinamos aqui. Que nós possamos glorificar e com júbilo nos alegrar por aquilo que Deus faz. E eu preciso falar sobre essa palavra na direção do nosso chamado e do avivamento. Enquanto eu terminava essa palavra, eu já estava concluindo e o Senhor soprou ao meu ouvido: chamado e avivamento. O seu chamado, ele é executado em dias comuns. O seu chamado não precisa que a igreja realize um grande evento ou que a gente se reúna todo mundo para fazer um evangelismo como o que nós fizemos. O nosso chamado de ir e pregar o evangelho, de dançar através da dança, através do louvor, através da palavra, do ensino, com uma oração, através da intercessão, ele pode ser executado em dias comuns. Porque o Senhor anseia em usar as tuas mãos, desde que você disse: eis-me aqui. Podemos, em uma dança, não alcançar milhares de pessoas. Nós ouvimos falar de Billy Graham, de grandes avivalistas que conseguiram pregar para milhões e milhões de pessoas. Eu creio que você vai chegar lá. Eu creio que você será um grande ministrador da palavra através daquilo que Deus entregou nas suas mãos. Eu creio nisso. Mas nós precisamos começar. Foi isso que o Senhor me falou. E o começo está nas pequenas coisas. O começo está nos dias comuns. Porque quando o Senhor vê a nossa necessidade de falar do seu amor, a nossa necessidade de levar a sua palavra e o seu evangelho para as pessoas, ele vai encaminhando aqueles que precisam ouvir. Portanto, o que eu tenho para te dizer nessa noite é: não espere o dia perfeito, o cenário perfeito, ou o momento que você tem uma plateia de muitas pessoas para falar de Jesus. Porque o seu chamado, ele é realizado em dias comuns. E se você executa isso, se você faz isso, você torna o dia comum dessa pessoa em um dia extraordinário. Porque através da sua palavra, através do seu abraço, pode haver ali simplesmente um grande milagre na vida daquela pessoa. Que é o fato dela alcançar a Jesus. Que é o fato dela alcançar uma cura. Você já experimentou chegar para uma pessoa e falar: do que você precisa hoje? E a pessoa te diz um abraço, uma oração. Isso é ir e pregar. Se ela disser que precisa somente de um abraço, o seu abraço tornará o dia dessa pessoa um dia extraordinário. Porque era aquilo que ela estava precisando. Então o cenário que eu quero te mostrar nessa noite é para te dizer que nós não precisamos de dias perfeitos. Nós não precisamos de momentos perfeitos. Sabe por quê? O que acontece? A gente fica fazendo planos para realizar aquilo que Deus colocou no meu coração. Querido, eu estou te falando isso depois de haver sido exortada pelo Senhor. Acredite. Nós esperamos o dia perfeito, o dia que tenhamos dormido super bem, o dia que o nosso trabalho não tenha nos estressado, o dia que não tenhamos roupa para lavar, o dia que não tenhamos casa para arrumar, o dia que a casa está perfeita, ou o dia que o trabalho foi maravilhoso,
Ou o dia que você não precise mais desse trabalho para se dedicar à obra do Senhor. E assim o tempo vai passando. Porque esse dia perfeito vai ser muito difícil dele chegar. Porque a própria palavra do Senhor diz que no mundo nós teríamos aflições. Então, eu ouso dizer que nós não teremos esse dia perfeito. E se nós não teremos esse dia perfeito, com tudo exatamente ok, com tudo alinhado, com a nossa saúde perfeita, com a casa alinhada, com o relacionamento com Deus alinhado, com o relacionamento com seu esposo alinhado, se esse dia não chega, nós não fazemos aquilo que o Senhor quer que nós façamos. E com isso nós vamos só vendo os dias passarem. E o tempo se torna o nosso maior vilão. Porque você olha para trás e fala: há quantos anos o Senhor me chamou? Há quanto tempo o Senhor me chamou? E quais frutos eu dei disso? O que eu tenho para oferecer ao Senhor daquilo que Ele me deu? Daquilo que Ele colocou em minhas mãos? E talvez você tenha frutos, mas eu tenho certeza que o Senhor tinha muito mais. Que nós teríamos muito mais frutos para devolver ao Senhor. Por todo o tempo que Ele nos chamou. Por todo o tempo que Ele nos entregou. Então, o que eu te digo nessa noite: não espere o dia perfeito para exercitar o chamado do Senhor. Não espere o dia perfeito. Quando alguém se vê na sua frente, precisando de algo, porque o Senhor a enviou na tua frente, naquele lugar e naquela hora, não diga a ela: vai no culto domingo, e dê as costas. Naquele lugar e naquele momento, você pode ser a pessoa que vai executar uma oração, que vai dar um abraço naquela pessoa, ou que vai pregar para aquela pessoa. Nós não precisamos estar com o microfone na mão e em uma posição de destaque para falar do amor de Deus. Nós podemos pregar a outros, que seja um, porque não importa o cenário perfeito nem o dia perfeito. O que importa é onde o Senhor te colocou e o que Ele nos chamou para fazer.